Oi, tudo bem? Você já tentou entender a sua vida pela ótica espiritual? Você já se perguntou se o modelo de vida que você adotou se encaixa nos padrões do reino de Deus? Será que a agitação do dia a dia e os padrões imorais da sociedade em que vivemos não têm mantido você adormecido espiritualmente? Se, ao avaliar sua conduta, você reconhecer que existe algo dentro de você que precisa ser mudado para que você possa viver nos padrões do reino de Deus, mas você não sabe por onde começar, saiba que uma oração pode mudar a sua vida por completo. Se você não souber orar, não tem importância. Jesus já nos deixou um modelo pronto de oração que é capaz de transformar a nossa vida por completo. Essa oração você com certeza conhece. É a oração do Pai Nosso. E é sobre essa oração poderosa que eu quero falar com você no vídeo de hoje. A oração do Pai Nosso se encontra no capítulo 6, do versículo 9 ao versículo 13 do Evangelho de Mateus. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal. Nesse capítulo 6 de Mateus, Jesus ele adverte as pessoas a não viver uma vida espiritual artificial. No capítulo 6 de Mateus, Jesus repreende alguns religiosos da sua época que davam esmolas em público, que eles oravam em público para que as pessoas admirassem a sua religiosidade, para que as pessoas ficassem impressionadas com a sua santidade, com o seu ato de misericórdia. Então, o que Jesus reprova? Jesus reprova esse ato em que as pessoas faziam algo diante das pessoas em público para que elas fossem aclamadas, para que elas fossem aplaudidas e para que elas tivessem uma aprovação daquelas pessoas e para que essas pessoas considerassem ela uma pessoa santa. Então Jesus diz: quando você der uma esmola com a mão, a outra não deve ficar sabendo. Fazer e tirar uma foto do seu ato de bondade, conforme nós vemos hoje. Ajudar alguém com a cesta básica e postar essa foto no status das suas redes sociais para mostrar que você está praticando algo de bom. E é justamente isso que Jesus está reprovando. E é diante desse cenário, reprovando uma vida superficial e de aparência, que Jesus traz a oração do Pai Nosso. E é nesse contexto em que Jesus reprova a superficialidade, o zelo excessivo pela aparência e não pelo interior, que Jesus vai apresentar à multidão como eles deveriam orar. Jesus adverte que essas pessoas que faziam bem esperando o galardão, mas querendo o reconhecimento dos outros, das pessoas que estavam à sua volta, elas já tinham recebido o seu galardão. Então, se a intenção dela era louvor das outras pessoas e não ajudar e não fazer algo por amor, então elas já tinham recebido, a admiração das pessoas, já tinham recebido o olhar das pessoas para aquele ato de bondade, e aquilo ali já era a sua recompensa. Mas o que Jesus está chamando a atenção da multidão e das pessoas que estão ali é para que elas sejam sinceras perante Deus. E quando elas estiverem diante de Deus, quando elas for fazer um ato de bondade, que seja em sinceridade de coração e não voltado à autoprojeção da sua imagem. Quando nós fazemos o bem em secreto, onde não há uma multidão para aplaudir o que nós fazemos. Quando nós fazemos o bem e não há o olhar das pessoas sobre nós, então nós estamos fazendo com sinceridade de coração. Quando nós fazemos algo que é certo, quando estamos só nós e Deus, nós estamos demonstrando que nós estamos fazendo por temor a Deus, por amor em obedecer aquilo que Ele espera de nós. E é essa sinceridade que Jesus está querendo de nós. Diante desse cenário, nos ensina essa oração tão poderosa que é capaz de transformar a nossa vida, desde que nós façamos essa oração com sinceridade de coração, com desejo de viver com intensidade todos os padrões estabelecidos nesta oração. O interessante é que as primeiras palavras dessa oração é Pai.
Pai nosso que estás no céu. Quando Jesus traz essa palavra Pai, bem no começo dessa oração, o que ele está querendo nos dizer? Porque Pai, ele tem um sentido de prover tudo que seu filho precisa e proteger o seu filho, dando a ele o que é melhor para o seu desenvolvimento e para a sua proteção. No primeiro sentido dessa oração, nós já temos algo que pode mudar por completo o nosso entendimento e a nossa visão que nós temos de Deus. Ele é um Pai que não nos abandona, Ele é um Pai que está sempre presente ao nosso lado. E assim como o Pai ama seu filho, disciplina seu filho para que ele venha crescer saudável, para que ele venha se manter em um bom caminho, Deus também, Ele é o nosso Pai, que às vezes permite dores para nos manter no caminho, às vezes nos permite dor para que essa dor venha nos projetar. Às vezes nos corrige não com o sentido de nos castigar, mas com o sentido de nos ensinar a viver o que é certo para que nós possamos colher o fruto da obediência. E unindo essa palavra, Pai nosso que estás no céu, ou seja, aquele que está no céu, que nos vê dia e noite, que vê o nosso sofrimento, que vê as nossas obras. Nós temos um Pai soberano, dono de tudo, aquele que provê tudo, aquele que faz acontecer todas as coisas, aquele que criou todo o universo. Santificado seja o teu nome. Quando ele diz essas palavras, santificado seja o teu nome, o que ele está dizendo? Olha, Deus como nosso Pai, nós como filhos devemos santificar e dar a Ele todo o louvor que Ele merece. Temos que louvar Ele pela criação do universo, temos que adorá-lo pelo que Ele tem feito na nossa vida, temos que adorar pelo que Ele é, pela sua majestade, pela sua divindade, temos que adorar Ele por toda a sua onipotência, devemos adorar em santidade. Um fato interessante nesta oração é que Jesus diz o seguinte: não useis de vãs repetições como fazem os gentios. Mas aí ele nos dá uma oração praticamente pronta e nós pensamos, uma oração que se repete há mais de 2000 anos por milhares de pessoas e nós vemos por tantas vezes essas pessoas orar a oração do Pai Nosso, mas você não vê uma mudança, uma transformação na vida da pessoa e leva uma ilusão de que essa oração ela não é tão poderosa, mas o problema não está na oração, o problema está na sinceridade. Quando Jesus Cristo fala para não usarmos de vãs repetições, Ele está falando para que nós venhamos falar não repetições, de palavras bonitas, palavras que às vezes impressionam. E quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso, Ele não está dizendo que nós devemos orar essa oração ao pé da letra. Ele não está dizendo para nós repetir essa oração, mas Ele está nos dizendo os componentes que a nossa oração deve ter. Ele está nos dizendo que quando nós estivermos a sós, no nosso quarto, na nossa intimidade com Deus, qual é a pauta da nossa oração? Ou seja, nós devemos adorá-lo, ter Ele como Pai, pedir para que Ele provenha o sustento, pedir para que Ele venha nos ajudar a perdoar os nossos devedores, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. Ou seja, o teor dessa oração é nos ensinar qual é a pauta da nossa oração e não necessariamente nos ensinar uma oração para que nós venhamos repetir essa oração apenas como vã repetições, apenas como um modelo que muita gente repete, mas não sente aquilo que está falando, não sente aquilo que está proferindo. A verdadeira oração, ela tem que sair de dentro, do seu íntimo, é aquilo que você está sentindo. Não adianta você orar, santificado seja o teu nome, se você não adora a Deus no seu íntimo, se você não sente que Deus merece todo louvor, toda oração. Se partir apenas da sua boca, não tem nenhum valor para Deus. E em seguida ele diz: venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Então, essa parte ela é esclarecedora para que nós possamos entender o reino de Deus, porque o reino de Deus não acontece apenas na esfera espiritual, ele também acontece na esfera física. O reino de Deus, ele é propagado quando nós ajudamos as pessoas, quando nós cumprimos a determinação que Deus nos deixou
pela sua vontade de fazermos o bem, a sua vontade de praticarmos atos de justiça, de zelar pela justiça, de ter fome e sede de justiça, de abraçar os pobres e necessitados, de amar as pessoas que estão à nossa volta. Quando nós fazemos isso, que nós estamos trazendo o reino para perto de nós, ou seja, temos que pedir o reino de Deus na nossa vida, controlando tudo que somos e tudo que fazemos. Seja feito a sua vontade, ou seja, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que eu concordo com a vontade de Deus. Eu estou dizendo que a vontade de Deus para mim, ela é boa, perfeita e agradável. Através dessa oração eu estou reconhecendo a soberania da vontade de Deus sobre a minha vontade. Por mais que a minha vontade não seja atendida, por mais que os meus desejos estejam abaixo da vontade de Deus, a vontade de Deus é soberana. A vontade de Deus, ela é soberana sobre as minhas vontades. Assim na terra como no céu. O que está dizendo aqui é que o reino de Deus, ele não acontecerá apenas no céu. Ele acontece na terra. E é através de mim, é através de você. Somos eu e você que temos a responsabilidade de promover esse reino aqui na terra. É através de mim, é através de você que Deus transforma a vida das pessoas. É através de você que às vezes Deus vai socorrer alguém que está necessitado. É através de você que às vezes Deus vai confortar alguém que está abatido, alguém que está triste, alguém que está cabisbaixo. É através de você que Deus vai trazer conforto àquele coração que está aflito, que está desesperado. E aí você chega com aquela palavra de ânimo, com aquela palavra de conforto, e aquela pessoa é tranquilizada, aquela pessoa fica no estado de paz. Ou seja, é o reino de Deus através de você. Ou Deus te use para estender a mão para uma pessoa na hora que ela esteja precisando, você seja o socorro que ela precisa. Deus, ele não desce na terra para cumprir o seu reino, mas ele utiliza pessoas do seu reino para cumprir a sua vontade. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Esse versículo nos mostra a importância de confiarmos em Deus como provedor. A primeira provisão que Deus nos dá todas as manhãs é o fôlego de vida. Se você hoje está assistindo esse vídeo, é porque Deus proveu para você o fôlego de vida. Se Ele proveu o que é mais importante para a sua sobrevivência, as outras coisas pode ter certeza que Ele vai prover. Ele vai prover o alimento, Ele vai prover o sustento, Ele vai prover a vestimenta. É que às vezes nós entendemos provisão de Deus e cuidado de Deus quando Deus nos cobre com abastança, Deus nos cobre com riquezas. Mas às vezes a provisão de Deus é apenas naquilo que necessitamos e não naquilo que queremos acumular. É bem verdade que Deus pode nos prover grandes riquezas, mas às vezes não está no plano dele para a sua vida te prover de riquezas, mas te prover de felicidade, te prover de contentamento, te prover de alegria, te prover de saúde, de todas as coisas que você precisa. Nós devemos ter o seguinte pensamento: nós não vivemos no amanhã, nós vivemos no hoje. Então, hoje Deus está provendo o nosso sustento, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ou seja, às vezes nós queremos uma provisão para acumularmos, para garantir o pão de amanhã, mas o pão de hoje Deus está te dando. Mas o que Jesus está nos dizendo aqui, não se preocupe com o pão de amanhã, o de hoje eu vou te dar. A cada novo dia você terá a provisão necessária para o seu sustento. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Essa frase é a mais embaraçosa de toda essa oração de orarmos. Esta palavra, esta frase é a mais difícil de proferirmos no nosso íntimo. É a que mais nos coloca contra a parede, é a que mais se contradiz dentro de nós, porque nós não conseguimos por nós mesmos perdoar as pessoas que nos devem algo, pessoas que nos fizeram mal, pessoas que nos machucaram, pessoas que nos magoaram. Se não perdoarmos os erros que as pessoas cometem contra nós, como nós vamos receber o perdão de Deus? Essa frase é muito clara em dizer: perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Ou seja, se nós não perdoamos, nós não teremos o perdão de Deus. Se você não perdoa as pessoas que te magoam, se você não perdoa as pessoas que te ferem, o que isso quer dizer?
quer dizer que você não terá o perdão de Cristo no último dia. Significa que você não será salvo da condenação, porque você condenou as pessoas e não absolveu as pessoas da culpa que elas tinham contra você. Lembre-se da parábola dos credores, onde aquele que devia mais se recusou a perdoar aquele que devia menos. E o que isso mostra para nós? Nós devemos muito mais a Deus do que qualquer pessoa deve a nós. Nenhuma pessoa que nos feriu, nenhuma pessoa que nos machucou deve o que nós devemos a Cristo. Ninguém nos ofendeu da forma que nós ofendemos a Deus. Quando nós, nos nossos pecados, os nossos delitos, levamos Jesus até a cruz, foram os nossos pecados que colocou Jesus naquela cruz, foram os nossos pecados que fizeram Jesus ser torturado, foi nossos pecados que fez Jesus ser morto. Então, o conselho que eu deixo para você, perdoe para ser perdoado. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. O que ele está dizendo aqui? Nós, como seres humanos, nós temos uma natureza pecaminosa. Nós estamos no mundo pecaminoso e nós estamos nesse mundo com o inimigo, que é o inimigo da nossa alma, as potestades e principados que governam esse mundo, que lá em Efésios capítulo 6, a palavra de Deus nos diz que não lutamos contra a carne nem contra o sangue, mas contra potestades que habitam as regiões celestiais. Então o que isso nos mostra? Se nós estamos vencendo a cada dia, se nós não estamos caindo em tentação, é a misericórdia de Deus na nossa vida. É pela misericórdia de Deus agindo na nossa vida que nós estamos nos mantendo de pé, que nós estamos nos mantendo livre da prática do pecado, que nós estamos livres da condenação do pecado. E a última frase dessa oração, pois teu é o reino e a glória para sempre. Essa oração começa como: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E finaliza: teu é o reino e a glória para sempre. Ou seja, isso demonstra que nosso relacionamento com Deus tem que começar com adoração e terminar com adoração, pois Ele merece todo o nosso louvor e toda a nossa adoração. Muito obrigado por ter assistido o nosso vídeo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor se inscreva, dê o seu like, compartilhe esse vídeo com alguém. Muito obrigado. Fique com Deus.